Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Nottingham Forest, que foi punido com a dedução de 4 pontos na Premier League por violar as regras de sustentabilidade financeira da Premier League, né? Violações de fair play financeiro que são diferentes em cada liga, né? A La Liga é muito rígida, a Ligue 1 é muito dócil nessas regras, e a Premier League tá meio que no meio termo, né? Tipo, eles até permitem alguns déficits, porém tem um período de 3 anos que não pode passar um número X, né? O Everton passou esse número X por quase o dobro permitido. Já o Nottingham Forest eu não sei quanto foi, eles recebem uma dedução de 4 pontos. E assim, eu posso dizer o seguinte sobre o Nottingham Forest. É um time que, desde que voltou à Premier League, foi muito pretensioso e ambicioso na maneira que iria tocar a questão das transferências, né? Eles mantiveram o técnico lá, o Steve Cooper, e começaram a contratar adoidado. E eu não duvido que eles já tenham passado de 50 reforços desde o período que voltaram à Premier League. E assim, vocês estão pensando, poxa, mas 2 janelas de verão e 2 janelas de inverno, né? As janelas de inverno em janeiro, as janelas de verão julho e agosto, né? Como é que pode se contratar tanta gente assim? Se no time titular cabe 11, no reserva no máximo 11 também. Bem, foi o planejamento que eles fizeram, né? Contratam adoidados, não conseguiram muitas receitas em vendas, até tiveram uma ótima venda do Brennan Johnson, mas é muito pouco, né? E assim, eles gastaram, pelo que tudo diz nos balanços, 400 milhões de libras a mais do que venderam em jogadores, né? E por mais que não seja o pior balanço da Premier League, né? Porque você vai falar, o Chelsea, o Manchester United, esses times estão piores em termos de balanço financeiro, se bobear até o Arsenal também. Mas, gente, esses times, eles arrecadam muito mais, né? Porque, assim, as pessoas vão falar, por exemplo, mas e o Chelsea, né? O Chelsea é um time que, mesmo fora das competições continentais, ainda é capaz de arrecadar mais de 500 milhões de libras. O Nottingham Forest, se bobear, não passa das 200 milhões. Então, é um clube que fatura mais do que o dobro. Então, ele pode financiar muito mais em termos de contratações, ele consegue vendas muito maiores, ele tem patrocínios de camisa muito maiores, é uma marca muito mais vendável. Então, obviamente, ele vai poder gastar mais. É um clube com finanças muito maiores. Então, a questão, o Nottingham Forest está tentando financiar um padrão de transferências que está acima do que eles conseguem. Olha o Luton Town, por exemplo. Eles não puderam gastar uma fortuna. Eles fizeram o que dava para fazer. Alguns agentes livres, alguns empréstimos que vieram a calhar, né? O Nottingham Forest tentou algo muito mais ambicioso. Contratar, gastar sem parar, até conseguir uns bons nomes, como é o caso do Morgan Gibbs White, né? Mas em sua maioria, além de ter sido muito dinheiro gasto, gastaram muito mal. É só ver que, mesmo com 500 milhões de libras gastas nas últimas 4 janelas, o time ainda é ruim. Ainda é um time lutando para não cair. Então, assim, além deles terem gastado muito mais dinheiro do que podiam, gastaram mal. Isso que faz falta um bom diretor de futebol. Eles não têm isso, né? A diretoria de futebol é muito importante, é por isso que Aston Villa, West Ham conseguiram montar elencos muito bons sem ter que gastar fortunas. É por isso que o Everton também se deu muito mal, porque gastou uma fortuna e o elenco ainda é muito mediano. Então, a verdade é, tem que ter bom diretor de futebol, porque se você não tiver isso, você vai gastar muito dinheiro à toa. E a gente vê, por exemplo, o próprio Brighton, não é que ele gastou uma fortuna, ele gastou bem, soube contratar os jogadores certos, né? Tem que saber ver o talento quando ele aparece. E o Nottingham Forest, ele não sabia se gastava em jovens jogadores, em veteranos. Foi uma mistura maluca entre jogadores medianos, que já não tem muito mais para onde subir. E aí isso acaba acontecendo, porque quando você investe mal, alguns jogadores vão dar menos retorno nas vendas. É uma catástrofe, todo o planejamento, e 4 pontos ainda foi pouco, talvez porque eles não tiveram estourado tanto o limite, mas no final acaba numa situação que o Nottingham Forest, ele está na zona de rebaixamento agora, eles estão atrás do Luton Town, e mesmo com o Nuno Espírito Santo, que é melhor que o Steve Cooper, o time não está conseguindo grandes resultados, então eles precisam agora ganhar mais pontos, deixam aí o Luton Town numa condição de que eles podem ficar na Premier League, era tudo que eles não precisavam, e um retorno para a Championship ainda mais catastrófico, né? Porque em termos de dinheiro eles vão acabar perdendo mais, então vamos ver o que vai acontecer. Sinceramente, o Nottingham Forest vai se colocando numa sinuca de bico muito grande, e do jeito que eles vêm jogando, não dá para duvidar que o Luton Town termina à frente deles, né? Eu acho que o Luton Town, em termos de futebol, até deu uma melhora. Agora, o Nottingham Forest parece ter alcançado o teto com o Nuno Espírito Santo, talvez melhore, talvez não. É uma escolha de técnico também, assim, é melhor que o Steve Cooper, mas também isso não significa tanta coisa, né?
Eu acho o Nuno Espírito Santo um técnico bem superestimado. Então, vamos ver o que o time vai conseguir agora para tentar se recuperar, porque são 4 pontos que podem não parecer muito, mas para um time que está mal pontuando é muita coisa, né? Era o que estava tirando eles de uma zona de rebaixamento. O fato de estarem próximo de um Luton Town, que onde o estádio é aquela coisa ali que a gente já viu, padrão talvez time médio de Brasileirão, né? E com todos os problemas financeiros, né, que não pode viabilizar grandes transferências. Esse time tá conseguindo ali ficar próximo do Nottingham Forest, mostra o quanto a temporada desse time bicampeão da Champions está ruim. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.